Olá a todos, muito bom estar aqui com vocês. Sou o professor Júlio Loureiro. O nosso bate-papo de hoje é sobre impressão aditiva, ou impressão por adição, impressão por camadas, impressão 3D. Exatamente isso. Era um assunto que até uns anos atrás era muito restrito a poucas empresas, alguns círculos né, muito fechados, e hoje tornou-se um assunto bastante difundido, ao ponto que hoje você entra numa loja virtual ou mesmo numa loja física e você consegue comprar uma maquininha, uma impressora 3D, que nada mais é do que um equipamento CNC de comando numérico, onde você tem programas que vão fazer a interpretação das coordenadas X, Y e Z, que é o eixo que faz a elevação, e você consegue modelar peças em 3D. Essa solução, ela na verdade começou lá na década de 80, custava milhões de dólares uma máquina dessa, era muito limitada a sua utilização, mas ainda assim algumas empresas investiram, principalmente para a realização de protótipos. O tempo passou, as tecnologias se popularizaram e hoje você tem essas máquinas aí sendo utilizadas em cima de uma mesa, em cima de uma bancada. Existem empresas, né, empresas tecnológicas que estão surgindo que têm verdadeiras fazendas de impressão 3D. E por que eu resolvi trazer esse assunto? Porque eu ouvi uma história, uns 10 anos atrás, de que em algum momento você não mais teria necessidade de depender para determinados segmentos da compra em lojas físicas de determinados produtos que precisariam ser produzidos em algum lugar, transportados, armazenados, distribuídos, para estarem disponíveis na hora que você quisesse. E naquela ocasião eles disseram o seguinte: olha, vai chegar um momento que você vai ter uma máquina na sua casa, mais ou menos do tamanho de um forno micro-ondas, e essa máquina terá capacidade, né? Você escolhe lá o que você quer, você paga por aquilo e você vai imprimir na sua casa o que você quiser, ou você vai imprimir próximo à sua casa e você vai até um shopping, você vai até um local e faz a retirada desse produto. Eu achei aquilo muito interessante, fiquei curioso de ver como é que aquilo ali seria. E hoje isso está se tornando realidade. Muitos lares hoje já contam, inclusive com a presença desse tipo de equipamento, fazendo de tudo, né? Desde pequenos objetos, peças funcionais, peças com, né, funcionalidade, recursos mecânicos, inclusive ferramentas, coisas para o dia a dia, acabamentos de veículos, brinquedos, ornamentos, né? Enfim, uma infinidade de possibilidades utilizando exatamente esse tipo de recurso. Mas como é que isso é feito? Bom, você vai precisar ter o equipamento, ter o insumo que vai ser derretido, que parece um fio, né, um filamento, que é chamado filamento, e esse filamento ele vai passar por um bico, que é, grosso modo, como se fosse uma resistência, né, num biquinho, e quando ele passa ali sob pressão, ele vai, né, depositando camada por camada e vai formando fios, né, fiozinhos assim, bem fininhos, e esses fiozinhos eles vão sendo colocados sobrepostos camada por camada. E à medida que essas camadas elas vão se formando, elas vão dando forma, né? E essa máquina ela tem um eixo de operação, ela vai para um lado, vai para o outro, sobe, né? E ela vai formando camada por camada, né? Por isso que você tem que usar os programas específicos de acordo com cada tipo de impressora. E aí o que acontece? Você hoje, em qualquer lugar do planeta, você pode, por exemplo, baixar o arquivo que faz o óculos, né, a armação, a moldura, você passa isso no computador, coloca lá o comando, né, o próprio computador, né, o programa ele vai gerar as coordenadas, com um filamento adequado você manda imprimir e você vai ter os seus óculos dentro, né, do seu ambiente, né, caseiro. Ah, mas e as pecinhas metálicas, né, as dobradiças? Bom, você pode comprar dobradiça, né, existem fornecedores para isso, ou você pode imprimir um modelo que já vem com dobradiças de plástico. Exatamente. E não pensem vocês que é só um plásticozinho, né, desse. Ah, um plástico PET. Tem um PET, tem o nylon, tem o ABS, tem o PLA, tem um filamento com partículas de madeira, com partículas de alumínio. Então você hoje começa a ter uma infinidade de possibilidades de utilização de filamentos e também de confecção de peças. O que eu imagino que vai acontecer no futuro não muito distante? Essa popularização vai se tornar tão intensa que determinados tipos de itens que seriam, né, necessários serem produzidos, transportados, armazenados, movimentados,
em função do baixo custo, não mais precisarão ser feitos, eles poderão ser impressos nas casas das pessoas. E, de forma empreendedora, muitas pessoas mundo afora vão começar também a imprimir essas coisas, de forma que as grandes empresas ficarão, restritas à produção de coisas que essas máquinas ainda não produzem e também daquilo que exige uma complexidade maior, que precisa de uma montagem mais sofisticada, utilização de peças metálicas, né? Mas é tudo uma questão de tempo, tudo uma questão de aperfeiçoamento do modelo, que com certeza trará vantagens para a cadeia de suprimentos. Com isso, a coisa se torna muito mais fácil. Você tem a possibilidade de produzir muito mais próximo do consumidor do que você teria no modelo atual, onde você ainda não tem uma grande difusão desse tipo de máquina. E aí, gostou do assunto? Comenta aí, deixa aí o seu comentário e até a próxima, se Deus quiser.